Quanto à história de vida de hoje, vamos ouvir uma linda história intitulada Uma Noite Quente com Meu Sobrinho. Item, quando meu sobrinho sussurrou seu desejo para mim naquela noite, fiquei sem palavras. Era o tipo de desejo que nenhum adulto deveria ouvir, mas eu disse sim mesmo assim. Eu sei como isso parece, acredite, eu sei. E se você me julgar, tudo bem, porque se eu ouvisse outra pessoa dizer a mesma coisa, eu provavelmente faria o mesmo. Mas a vida não é como as histórias que contamos para nós mesmos em nossas cabeças. Não segue regras claras nem limites específicos. É complicado, é emocional, e às vezes fazemos coisas que juramos nunca fazer, só porque pela primeira vez em anos nos sentimos vistos, ouvidos, desejados. Você tem. Item, você já esteve lá? Você já acordou ao lado de alguém que você achava que amava e descobriu que essa pessoa não via há muito tempo? Esta é a minha vida. Eu não estava vivendo, eu estava existindo, lavando pratos velhos, dobrando roupas velhas, cozinhando refeições velhas e, ao mesmo tempo, me sentindo cada vez mais como um fantasma na minha própria casa. E então Jay veio morar conosco. O filho da minha irmã, 25 anos, calmo, respeitoso, em luto. Ele perdeu a mãe, minha irmã, há apenas alguns meses. Quando dissemos que ele poderia ficar o tempo que quisesse, pensei que estávamos ajudando-o a se curar. Item, acho que sou um adulto responsável. Mas às vezes duas pessoas quebradas não conseguem se completar. Elas se encaixam da maneira mais perigosa. Esta não é uma história da qual me orgulho. Esta não é uma história que termina com uma bela reverência, mas é difícil, emocionante e dolorosa, mas verdadeira. E talvez seja por isso que estou dizendo isso, não por compaixão, não por perdão, mas porque talvez você também já tenha se encontrado nessa situação. Talvez não pareça, mas talvez você já tenha sentido essa dor, esse silêncio, essa vontade de ser tocado, mesmo que seja só emocionalmente, mesmo que seja falso. Então, se você já se sentiu invisível na sua família, teve pensamentos que o assustaram ou momentos dos quais não consegue se recuperar, você não está sozinho. Inscreva-se para histórias chocantes de traição, porque histórias como essa são muito mais do que apenas drama. Essas são confissões emocionais. As pessoas realmente são complicadas. E se você se envolver em algo inesperado, deixe um comentário me dizendo como se sente e o que faria. Porque quando Jay sussurrou esse desejo para mim, aquela pequena voz trêmula na escuridão, eu senti algo. Item, a mudança dentro de mim. E naquele momento eu não pensei nisso. Não pensei nas consequências, apenas disse sim. Não sou o tipo de mulher que espera grandes coisas, não mais, depois de tantos anos de casamento, quando até as coisas mais básicas parecem estrias. Meu marido era diferente quando nos conhecemos. Ele consegue me fazer rir muito. Então eu chorei, eu era importante para ele, pelo menos era o que eu pensava. Mas o tempo tem o poder de tornar as coisas silenciosamente entediantes. Agora, quando entro na sala, ele mal tira os olhos do celular. Seus olhos estão sempre. Item colados na tela, resultados de futebol, ações, trabalho, e-mail. Quanto a mim, eu havia me tornado parte da mobília. Útil, familiar, algo natural. Temos 2 filhos adolescentes. Eles estavam perdidos em seu próprio mundo, fones de ouvido, portas fechadas. Eles me amam, eu sei que eles me amam, mas eles nem me veem. Na maior parte do tempo, eu apenas faço coisas rotineiras. Lavo roupa, vou ao supermercado, preparo jantar às 18 horas, sorrio quando falam comigo e fico em silêncio quando não falam comigo. E então veio Jay. Meu sobrinho, 25 anos. A última vez que o vi ele era uma criança, não quando minha irmã morreu. Nós nem temos. Hesitante. Dissemos a ele para vir morar conosco, terminar os estudos, se reerguer e recomeçar. Ele chegou com uma mochila e olhos que pareciam velhos demais para sua idade. O luto muda as pessoas, às vezes fazendo-as crescer rápido demais. Ele foi atencioso desde o primeiro dia. Ele ajudou a carregar as compras sem que ninguém pedisse. Ele me perguntou se eu precisava de ajuda antes de poder dizer aquelas palavras. Ele realmente me ouviu, o que eu não fazia há anos. A casa não havia mudado, o silêncio entre Mark e eu era o mesmo, mas de repente eu estava diferente. Começou pequeno. Item, pergunte-me como. Ele não passou por ali sem pensar. Ele olhou para mim e esperou por uma resposta. Às vezes, ficávamos sentados na cozinha até tarde da noite e nenhum de nós conseguia dormir. Ele falou sobre sua mãe, eu escutei. E pela primeira vez em muito tempo, alguém falou comigo como se eu fosse importante.
Mark nunca se juntou a nós. Ele dorme no sofá ou no escritório, com fones de ouvido, e joga um jogo mentalmente, em outro lugar. Eu disse a mim mesmo que era inofensivo, apenas 2 membros da família encontrando conforto na conversa, nada mais. Mas comecei a notar pequenas coisas. Os olhos de Jay simplesmente demoravam. Item um momento mais longo do que deveria ter sido, o jeito como ele olhou para mim quando pensou que eu não estava olhando, o jeito como ele sorriu quando eu ri de algo que ele disse, caloroso, gentil demais. E percebi outra coisa, o quanto eu esperava ansiosamente por essas conversas. Como começo a escovar meu cabelo antes de descer as escadas. Comprei outro perfume que não usava há anos. Sinto-me culpado, mas também me sinto vivo. Isso me assusta. A casa estava silenciosa como sempre, mas agora o silêncio estava preenchido com outra coisa, coisas não ditas. Item toques despercebidos, limites não ultrapassados, quase nenhum. Momentos como quando nossas mãos se tocam acidentalmente ao tentar pegar a mesma tigela, ou quando pego me encarando e, em vez de desviar o olhar, continua me olhando. Isso deveria ter me desanimado, mas não aconteceu. Em vez disso, fiquei ali parado, só por um segundo, tempo suficiente para perceber alguma coisa. E o pior é que eu sabia exatamente o que estava acontecendo e não parei. Porque em uma casa cheia de pessoas eu nunca me senti tão sozinha, até que ele entrou e começou a me olhar novamente, não como uma mãe, não como uma esposa, mas como uma mulher. Essa percepção mudou tudo e, no fundo, acho que ele também sabia disso. Naquela noite choveu, não uma garoa fina, mas do tipo que bate nas janelas como um sussurro que você não consegue ignorar, do tipo que faz tudo parecer um pouco mais pesado, um pouco mais próximo de algo que você não está pronto para enfrentar. Acabei de limpar a cozinha. Mark estava lá em cima, provavelmente dormindo com a TV ainda ligada. As crianças estavam no quarto, a porta estava fechada e as luzes apagadas. Eu não esperava ninguém. Acordei e fiquei vagando por aí. Na verdade, nem sei por que fui até a sala, mas ele estava lá. Jay estava sentado no sofá, enrolado em um cobertor. O leve brilho de um velho filme em preto e branco dançava na tela, um filme que eu amava quando ainda me permitia amar essas coisas. Ele olhou para cima e sorriu, sem medo, como se estivesse esperando. Ele deu um tapinha no local ao lado dele. Você também não consegue dormir, igrejas. Eu balancei a cabeça. Ele sorriu novamente, dessa vez mais docemente. Venha aqui e sente-se. Essa parte é divertida. Eu diria que não. Eu deveria ir andando. Vou, mas não vou. Sentou. No começo, não conversamos muito, apenas ficamos sentados ali, observando a chuva cair lá fora e o leve zumbido da TV preenchendo o silêncio entre nós. Então, aos poucos, uma piada no filme me fez rir. Ele riu também, não porque a piada fosse engraçada, mas porque eu estava rindo. Ele me disse que essa frase o fez lembrar de sua mãe. Eu disse a ele que aquela frase me lembrava de quando eu sentia outras sensações além do cansaço. E assim, nos encontramos falando sobre coisas importantes, não sobre o clima, nem sobre tarefas domésticas, mas sobre perdas, arrependimentos, solidão. Ele me disse que sentiu minha falta. Uma pessoa perguntou por que seu dia não era rotineiro, mas porque ele realmente se importava. Eu disse a ele que também me lembrava. E então ele olhou para mim, realmente olhou para mim, e disse: você merece alguém que te escute. Senti isso no meu peito, como se alguém tivesse tocado em algo que eu tinha esquecido que estava vivo. Não sei o que dizer. Olhei para ele e naquele momento não era sobre idade, sangue ou qualquer outra coisa que o mundo pudesse gritar para nós, era sobre 2 pessoas em uma casa silenciosa, ambas desejando ser ouvidas. Naquela noite fui para a cama com. Meu coração batia forte nos ouvidos, não pelo que tinha sido dito, mas pelo que não tinha sido dito. E então, alguns dias depois, ele preparou o jantar. Cheguei em casa depois de fazer algumas compras e o encontrei na cozinha, com o avental e as mangas arregaçadas, mexendo alguma coisa no fogão como se tivesse feito isso a vida toda. O primeiro aroma me atingiu, algo quente, algo real, algo que me fez sentir como se alguém estivesse me esperando. Ele olhou para cima e sorriu. Encontrei o antigo livro de receitas da sua mãe no armário e pensei em experimentar uma das receitas dela. Mark não cozinhou para mim. Anos, não aniversários, não datas comemorativas, nem mesmo quando estou doente. Fiquei ali, com a sacola de compras na mão, piscando como uma idiota porque ninguém nunca tinha feito algo assim por mim, hein? Eu nem sei há quanto tempo estávamos comendo juntos, só nós 2. As crianças estavam fora,
Mark estava trabalhando até tarde e eu me sentia em casa, pois imaginava que um lar deveria ser aconchegante, como um presente de segurança. Depois de comer, ele lavou a louça. Ele me perguntou se eu queria um pouco de chá. Ele serviu para mim, do jeito que eu gosto, 2 colheres de sopa de açúcar, sem creme. Não me lembro de ter dito a ele que estava sentado. Item enquanto tomava minha xícara de chá, observando secar o prato, ouvi essa pergunta ecoando na minha cabeça, tão alto que quase pensei em dizê-la em voz alta, porque só meu sobrinho de 25 anos consegue me ver. Eu não tinha as respostas, nem naquela noite, nem agora, mas senti algo mudando dentro de mim, algo perigoso, algo fraco, algo que eu não tinha certeza se conseguiria impedir. Eu não sou idiota. Eu sei o que isso significa, como é a sensação e sei o que estranhos diriam, o que eu diria se não tivesse passado por essa experiência. Mas quando foi a última vez que me senti desejada? Não me refiro apenas ao toque. Item significa ver e parecer como se você fosse mais do que a mulher que dobra a roupa, enche a cafeteira e lembra de comprar shampoo para todos, mas esquece de comprar o seu próprio. Não estou procurando por isso. Deus, eu juro que não, mas quando alguém entra no seu mundo e olha para você como se você realmente importasse, isso faz você se sentir confuso, mesmo quando está errado, mesmo quando tudo na sua cabeça está gritando para você parar. Comecei a sentir isso de maneiras muito sutis. Jay ajudará sem que lhe peçam. Ele passará aspirador de pó, levará o lixo para fora. Ele realmente elogiou minha culinária. Item elogio como se ele realmente tivesse provado, não apenas dizendo sim, isso é bom, como Mark costumava murmurar sem nem mesmo olhar para cima. Certa manhã cortei meu cabelo, só um pouco para deixá-lo com aspecto renovado. Mark não lhe deu atenção e não disse nada. Jay levantou os olhos do cereal e sorriu. Você está linda hoje. Não é preciso acrescentar mais nada, isso é suficiente. E assim, de repente, comecei a flutuar, odiando me sentir tão bem, mas consegui. No dia seguinte, me vi escolhendo uma blusa diferente, um pouco mais larga, um pouco mais justa, não muito apertada, nada óbvio, mas o suficiente para me fazer perceber que eu estava fazendo isso. Item para alguém que não seja você. E então a vergonha desabou como uma onda quando a maré baixa demais. Fiquei em frente ao espelho e me perguntei, o que estou fazendo? Este é meu sobrinho, isso não está certo. Mas então ouvi a voz de Mark na minha cabeça, o tom cansado e monótono que ele usou na noite do nosso aniversário, quando eu trouxe o vinho na esperança de que tivéssemos um tempo para nós mesmos. Você sabe o que ele disse? Podemos fazer isso outra noite. Ele está muito cansado. Ele esqueceu novamente que hoje é nosso aniversário. Eu tinha planejado uma reunião de reconciliação, um jantar à luz de velas, e ele conseguiu sem pestanejar. Eu mesmo apaguei aquelas velas. Eu estava sentado na sala de jantar, comendo macarrão frio sozinho. Sem música. Sem risos. Sem amor. Então me diga, quando alguém entra na sua vida e percebe as pequenas coisas, lembra do jeito que você toma seu chá, diz que você é linda sem pedir nada em troca, como você pode não se apaixonar um pouco? Eu não quero. Juro que não era minha intenção, mas Jay me fez sentir como se eu não fosse mais invisível. E o pior é que eu me deixei levar por tudo isso. Comecei a acordar me sentindo inquieta, não por causa dele, mas pela maneira como ele me fazia sentir viva. E cada vez que eu me via sorrindo quando ele entrava na sala, cada vez que eu ansiava pelo som da sua voz, eu me odiava um pouco mais. Fique ai pensando nisso. Num segundo eu dizia a mim mesma que ele era inocente, no outro eu lembrava que ele não era. Era como andar na corda bamba no escuro, tentando encontrar um equilíbrio entre quem eu deveria ser e quem eu realmente queria ser. Item eu me tornei. Eu observei rir com as crianças, ele ajudou a limpar sem que eu pedisse, ele me perguntou como foi meu dia e eu realmente o ouvi. E eu pensei, é assim que deve ser. Mas então me lembrei de quem ele era, do que eu era, e senti um peso nauseante no peito. Continuei tentando reprimir isso, deixar que fosse a dor dele, a minha, a nossa. Mas no fundo eu sei. Eu sei que não se trata apenas de se sentir apreciado, mas também de se sentir desejado. E eu não me senti assim há muito tempo. Aconteceu tarde da noite. Item o tipo de noite em que o mundo parece mais silencioso do que o normal. A chuva tinha parado horas atrás, mas o chão lá fora ainda brilhava sob as luzes da varanda. Todos estavam dormindo. Não consigo dormir. Quer dizer, meus pensamentos são tão altos que meu coração fica desconfortável. Eu me vi na cozinha novamente, segurando uma xícara que eu nem lembrava de ter pegado. Fiquei ali, olhando pela janela,
como se a escuridão pudesse me dar a resposta. E então Jay entrou. No começo ele não disse nada, apenas andou descalço, com os olhos sonolentos, e se encostou no balcão da cozinha ao meu lado. Perguntei se eu tinha acordado. Ele balançou a cabeça, dizendo que não tinha dormido muito ultimamente. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele sussurrou, quase com medo de ouvir as próprias palavras: sinto tanta falta dela que mal consigo respirar. Eu não disse nada, apenas deixei o peso das suas palavras se estabelecer entre nós. Ele continuou: eu sonho com ela o tempo todo. Aí eu acordo, estou aqui, ela se foi, e tudo parece errado. Sua voz estava estrangulada. Não penso em nada. Acabei de me aproximar dele. Coloquei meus braços em volta dele. Item, os braços que deveriam me proteger ficaram delicados e ele afundou em mim como se estivesse segurando a dor por muito tempo. Nada inapropriado no começo, apenas um abraço. Mas durou mais do que o necessário e algo mudou. Sua mão moveu-se para minha cintura, gentilmente, incerta. Fiquei sem fôlego. Eu me aposentei rápido demais. Eu não disse uma palavra. Eu simplesmente fiquei para trás, com o coração batendo forte, e subi as escadas. Não dormi naquela noite. Na manhã seguinte a casa parecia diferente. Sem barulho, sem confusão, apenas silêncio. Não falamos sobre o que aconteceu, não mencionamos o abraço, não nos olhamos nos olhos. Mas eu sinto isso toda vez que entro em uma sala e ele está lá, toda vez que nossos ombros se tocam no corredor, toda vez que seus olhos se erguem para encontrar os meus e então ele vai embora tão rápido quanto eu. Há algo não dito, agora realmente pesado. Naquela tarde, encontrei no meu travesseiro um pedaço de papel, cuidadosamente dobrado, com meu nome escrito do lado de fora com a letra dele. Sentei-me para ler. Ela disse: obrigada por estarem lá ontem à noite e me fazerem sentir segura. Não sei o que teria feito. Item sem você. Às vezes eu queria que as coisas fossem diferentes. Não havia assinatura, apenas as palavras, e o jeito como estavam em sua mão fazia seus dedos tremerem. Ele leu 3 vezes, depois guardou na gaveta atrás do criado mudo, sob uma pilha de recibos antigos e cupons vencidos, como se escondê-lo tornasse menos significativo. Mas não tornou, significava mais. Os dias seguintes foram cheios de pequenos momentos, pequenos borrões nas linhas que ele sempre achou inabaláveis. Ele pegou algo no balcão e estendeu a mão ao mesmo tempo, nossas mãos se tocando. Item de novo. Ele olhou para mim por trás da mesa e eu fingi não notar, mas notei. Fingimos que tudo estava normal, que não havíamos cruzado uma linha invisível naquela cozinha, que um único abraço não conseguiria apagar tudo o que achávamos que sabíamos um sobre o outro. Mark não notou nada, é claro. Ele estava perdido nas distrações habituais: trabalho, telefone, reprises de TV. Ele me fez perguntas sem olhar para cima e respondeu com meio grunhido. Enquanto isso, Jay percebeu tudo. Ele percebeu quando. Mudei a maneira de pentear meu cabelo. Ele percebeu quando usei um suéter cinza claro que não usava há anos. Percebeu quando fiquei em silêncio e me perguntou por quê. Uma noite, abri a gaveta, peguei o jornal novamente, segurei-o na mão e li-o à luz fraca do abajur, enquanto Mark roncava ao meu lado. E eu me sentia mais sozinha naquela cama do que deitada ao lado de Jay, alguns metros de distância no corredor. Foi então que percebi que não era apenas dor, solidão ou atenção, mas uma conexão, algo que eu não sentia há anos. E eu ainda mais. Quanto mais eu tentava negar, mais forte ficava. O modo como ele permanecia presente muito tempo depois de eu ter saído do quarto, o modo como meu estômago embrulhava quando ouvia seus passos na escada. A culpa está sempre lá, mas a atração também. E nessa tensão em que nos abraçamos, estávamos equilibrados à beira de algo que nenhum de nós queria nomear, mas que ambos sentíamos. Sabíamos que era apenas uma questão de tempo. Era um dia pesado, nuvens de tempestade se formavam desde as primeiras horas da manhã, escuras como se o céu contivesse algo dentro dele, assim como eu. No final da tarde, trovões e relâmpagos. Item inicialmente baixo e distante, depois mais próximo e nítido. As crianças dormem com os amigos. Mark saiu para beber com alguns colegas de trabalho, disse que poderia se atrasar, não perguntou se eu queria ir com ele, não me deu um beijo de despedida no rosto e nem olhou para cima quando saiu. Éramos só eu e Jay em casa. Naquela noite, a chuva caía forte, espessa e constante, batendo nas janelas como se estivesse tentando entrar. E então tudo ficou escuro, a energia acabou com o estrondo, as luzes se apagaram, a TV sumiu,
só havia o barulho da tempestade e... Item casa, tranquila, acendi algumas velas e abri uma garrafa de vinho. Eu não esperava que ele descesse as escadas, mas acho que nenhum de nós conseguiu dormir. Eu estava sentado à mesa da cozinha, com os pés descalços levantados e um copo de vinho quente na mão. E então eu ouvi sua doce voz no corredor: "Você está bem?" Olhei para cima e lá estava ele, de pé, de camiseta e calça de moletom, o cabelo bagunçado, os olhos refletindo a luz das velas de um jeito que fazia tudo parecer muito próximo, muito real. Assenti e servi um copo para ele. Ele sentou-se na minha frente. Às vezes não conversamos muito. Item primeiro, não precisamos disso. Lá fora a tempestade falava por nós, forte, violenta, sem desculpas, e dentro de nós o sentimento era exatamente o mesmo. Bebemos, rimos uma ou duas vezes, daquele riso nervoso que a gente dá quando não sabe mais o que fazer porque a tensão pesa no peito. Então, depois de um momento de silêncio, ele disse, com a voz quase num sussurro, como se não tivesse certeza se conseguiria dizer: "Eu só quero me sentir perto de alguém novamente." Ela desviou o olhar e depois voltou a encará-lo, apenas uma vez. Todo o meu corpo permaneceu imóvel, o tipo de quietude que ocorre quando... Item de repente, tudo dentro de mim gritou de dor. Porque uma parte de mim, a parte que te criou, te protegeu, prometeu ser um lugar seguro para você, disse não. Mas a outra parte, a mulher em mim, aquela que passou tanto tempo querendo ser vista, tocada, abraçada como se importasse, essa parte estendeu a mão. Meu coração estava batendo forte e minha boca estava seca. Olhei para ele e tudo que consegui pensar foi: porque isso parece mais real do que qualquer coisa que já vivenciei nos últimos anos. Ele não se moveu, não insistiu, nem pareceu esperançoso, ele foi tão honesto e honesto quanto eu. Seus lábios se abriram. Item antes que minha mente pudesse compreender. Ouvi a palavra sair da minha boca. Ok. Só aquela palavra, doce, trêmula, mas que continha todo o seu hálito, o meu também. Por um segundo, ficamos ali sentados, presos naquele momento em que tudo mudou, quando as regras foram quebradas, quando o silêncio se tornou permitido. Ainda consigo ouvir a chuva, ver a luz bruxuleante das velas dançando em seu rosto. Ainda sinto o peso de cada decisão que tomei naquela respiração. Eu queria poder dizer que me aposentei, que me lembrei de quem eu era, que eu... Item suba as escadas correndo e feche a porta. Mas eu não fiz isso porque eu queria, não pelo ato, não pela quebra de limites morais, eu queria me sentir próxima de alguém novamente. E naquela noite, enquanto o mundo lá fora desaparecia e a casa ficava escura, eu me inclinei e disse sim. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. Nem me lembro de ter adormecido. Eu ainda estava usando aquelas roupas e ainda cheirava a álcool, cera de vela e chuva. O lençol ao meu lado estava frio. Mark só voltou para casa tarde da noite. Às vezes ouço a porta da garagem. Item passou da meia-noite, seguido pelo som de seus passos ecoando no andar de cima. Ele não disse uma palavra quando entrou, não notou nada, não fez nenhuma pergunta. Fiquei ali deitado no escuro, imóvel como uma pedra, com os olhos bem abertos, o coração batendo forte e a mente tentando voltar no tempo, mas sem sucesso. E na doce luz azul da manhã, veio o pecado. Não me atingiu de uma vez, veio em ondas, lentas, sufocantes, silenciosas. Eu não conseguia me olhar no espelho, nem naquele dia, nem no seguinte. Tentei agir normalmente, tentei sorrir quando as crianças chegaram em casa, tentei não soltar minhas mãos. Item eu me encolho quando sirvo cereal ou dobro toalhas. Mas dentro de mim havia algo errado, tudo estava distorcido, como se nada pudesse voltar ao seu lugar. E Jay, ele apenas olhou para mim. Ele entrou na sala, olhou para mim e fingiu estar focado em outra coisa. Seu telefone, seu livro, um copo de água que não precisava ser enchido novamente. Ele estava mais quieto do que o normal, mas dessa vez não era por dor, mas sim por distância, constrangimento, talvez vergonha, não sei. E eu também evito isso. Não consigo fazer nada. Cada vez que ouço seus passos no final do corredor. Item sempre se refugia em outro cômodo. Toda vez que ele vai à cozinha, de repente me lembro de algo que preciso pegar na garagem. Eu não conseguia olhá-lo nos olhos, mas ainda observava quando ele não estava olhando para mim. Durante o jantar, estudei seu rosto, tentando decifrar seu silêncio, me perguntando se ele me odiava agora ou, pior, se ele não me odiava mais. Mark não notou nada, nem tudo, apenas o suficiente. Uma noite ele me perguntou, despreocupadamente, sem tirar os olhos da TV,
você está bem? Você tem estado um pouco quieta. Eu disse, estou bem. Estou apenas cansado. A culpa é da tempestade, a culpa é do clima, a culpa é de qualquer coisa. Item, mas ele realmente assentiu quando estava na metade do jogo de basquete, não apertou nenhum botão e nem olhou para mim. E isso deveria ter me feito sentir melhor, mas só piorou a culpa. Alguns dias depois, encontrei outro pedaço de papel. Este bilhete não estava no meu travesseiro, mas sim no bolso do meu suéter, que eu sempre deixava pendurado no encosto da cadeira da cozinha. Só o encontrei naquela noite. Eu estava arrumando a casa depois do jantar, tirei um lenço do bolso e o encontrei lá, dobrado, escrito na minha conhecida caligrafia minúscula. Estou de pé. Item lavar roupa para ler onde ninguém possa me ver. Eu não queria estragar nada. Eu só quero ser importante para alguém. Sinto muito. Apenas isso, sem saudação, sem nome, sem assinatura, mas eu sei. Meus dedos estavam dormentes, o quarto parecia pequeno demais, silencioso demais. Sentei-me no chão, bem ao lado da secadora, e li o jornal várias vezes. As palavras não mudaram, mas a maneira como elas me fazem sentir mudou. Porque naquelas poucas linhas eu vi tudo, sua dor, sua confusão, seu desejo e meu fracasso. Eu deveria tê-lo protegido e confortado. Item ele é o adulto, a pessoa estável, o lugar seguro. Mas em vez disso, deixei a solidão ofuscar tudo. E agora nenhum de nós consegue mais respirar. Naquela noite peguei o jornal, fui ao banheiro e liguei o chuveiro para abafar o barulho. E eu chorei. Não as lágrimas silenciosas, não as educadas, mas aquelas que te abalam por dentro, tiram seu fôlego, fazem seus joelhos tremerem. Sentei-me no chão da banheira, com os joelhos dobrados em direção ao peito, e segurei a folha de papel firmemente em minhas mãos, tão firmemente que ela ficou amassada, macia, quase rasgada. E eu chorei porque não sabia. Como canceler? Não sei como recuperá-lo. Não sei se quero. Eu simplesmente sabia que alguma coisa estava quebrada. E ninguém mais sabia que estava quebrado, só eu e ele. O silêncio entre nós era denso, cortante e cheio de coisas que não podíamos dizer. Naquele silêncio eu permaneci. Que tipo de mulher faz isso? ¿Qué tipo de formiga? Desde então, essas palavras ecoam na minha mente todos os dias, às vezes alto, às vezes apenas um sussurro em meio ao barulho de todo o resto, mas sempre presentes. Eu me pergunto, estou vivenciando luto? Estou desesperado? Eu sou apenas egoísta? Eu penso sobre. Item minha irmã mais velha tem me tratado muito bem ultimamente. Sua voz, sua risada, o jeito que ela me chamava quando eu estava muito fraco. Ela confia em mim. Lembro-me de segurar a mão dela no quarto do hospital e prometer a ela, eu falei sério, que cuidaria de Jay, que o manteria seguro, que eu seria alguém com quem ele sempre poderia contar. E eu a decepcionei. Porque em vez de ser seu porto seguro, deixei minha dor confundir os limites. Deixei que minha necessidade de conforto superasse sua necessidade de proteção. Ele tinha 25 anos, tecnicamente um adulto, mas dor não tem idade. E assim. Solitario. Então agora eu me pergunto isso. Não consigo entender, é amor ou algo mais sombrio? Porque é delicado, é real. Nós dois sentimos como se estivéssemos nos afogando enquanto nos estendíamos um ao outro na escuridão. E por um momento encontramos ar. Mas isso não significa que esteja certo. Ele é realmente maduro ou está apenas machucado? Ele veio até mim porque eu estava lá ou porque não sabia onde mais desabafar toda aquela dor? E eu? Eu me volto para ele porque ele me lembra de algo que perdi, porque ele me faz sentir que me considero alguém, ou porque? Item apenas com fome de contato, com fome de conexão, com fome de algo que me lembre que ainda estou vivo? Acho que confundi sua necessidade de ser amado com permissão. Acho que confundi sua gentileza com luxúria. E eu me deixei convencer de que tudo estava bem, só uma vez, só naquela noite. Mas nada importante acontece apenas uma vez. Sempre haverá uma próxima vez. Quando ele foi para a faculdade algumas semanas depois, ele fez as malas, abraçou as crianças gentilmente e agradeceu. Mark olhou-me nos olhos e disse, cuide-se, ok. E isso é tudo. Nunca conversamos sobre isso, nem uma vez, nem mesmo. Item mesmo que seja só de relance. No dia seguinte à sua partida, abri a gaveta do criado mudo e encontrei seus 2 bilhetes, ainda dobrados, ainda esperando. Quase joguei fora. Eu deveria ter feito isso, mas não fiz. Eles ainda estão lá,
escondido sob recibos antigos e cartões de felicitações que nunca enviei. 2 pequenos pedaços de papel continham tudo que eu não conseguia colocar em palavras. Às vezes, eu os tiro, passo os dedos pelas dobras, releio as palavras, tentando entender quem eu era naquele momento, tentando entender como cheguei ali. Mas não há necessidade de uma resposta. Não está limpo. Item no final das contas, as perguntas nunca desaparecem. Quero acreditar que tentei confortá-lo, que tentei dar-lhe alguma luz no mundo que se tornou duro. Mas a verdade é que não sei quem estou tentando ajudar mais, ele ou eu. Tudo que sei é que ele tinha um desejo e eu o realizei. Mas a que preço? Você diria sim se estivesse naquela cozinha silenciosa, com a tempestade lá fora e o vazio lá dentro ficando mais forte a cada segundo? Você fará o que eu fiz ou irá embora? Repassei aquela noite na minha cabeça. Então, item repetidamente, tentando reescrever, tentando entender, tentando descobrir se era amor ou apenas a dor de 2 pessoas solitárias confundindo dor com permissão. É compaixão ou traição envolta em dor? Não tenho uma resposta real. Só me restam as lembranças e o silêncio que se segue. Mas talvez você possa tê-lo. Talvez você já tenha passado por um momento assim, não é o mesmo, mas é parecido o suficiente para entender. Um momento em que as linhas se confundem e tudo que você quer é ser visto, ser abraçado, ser escolhido. Se você já esteve lá, por favor me avise. Por favor, deixe um item comentário. Porque preciso saber que não sou a única que cruzou uma linha que ela nunca quis tocar, não por luxúria, não por desejo, mas por fome de algo simples, por proximidade, por cuidado, por uma versão de si mesma que a faça se sentir viva novamente. A solidão não vence. Ela se aproxima tão silenciosamente, tão delicadamente, que você nem percebe a princípio. Mas ele constrói, ele cresce. E se você não tomar cuidado, poderá acabar dizendo sim para coisas que nunca imaginou que diria sim. Então, se você está ouvindo, se essa história faz seu peito doer, ou seu estômago revirar, ou item meu coração sussurra para mim novamente, você não está sozinho. Assine The Story of Life para mais histórias como esta, cruas e perturbadoras, não porque sejam perfeitas, mas porque são humanas. E deixe um comentário abaixo. Suas palavras podem representar a conclusão que outra pessoa estava esperando, talvez até a minha. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam assistir juntos. Deixe seus comentários e impressões na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seus comentários positivos e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder as outras histórias interessantes que publicaremos. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.